Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes e espectadores do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel, sou VP de Consultoria e Educação aqui na Cúpula. E eu estou hoje aqui com Sidenir Barroso. Sidenir, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sidenir é professor, é consultor especialista em otimização dos processos em imobiliárias, né? Sidenir atua com mapeamento de processos, todo o foco na jornada administrativa da locação. Sidenir também é fundador da LeadMob e desenvolvedor de métodos como a matriz de responsabilidade, né? E o ciclo de sucesso. Tá há mais de 15 anos aí voltado para o desenvolvimento e aplicação de toda a experiência ali em tecnologia e transformação digital para diagnosticar e resolver as dores operacionais do nosso mercado. Bem-vindo ao Modo Avião, Sidenir. Obrigado mesmo, Renata. Obrigado, pessoal aqui do Modo Avião. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar compartilhando com esse público maravilhoso que eu já identifiquei que é um público seleto do mercado imobiliário e que gosta de compreender bastante tecnologia e ter um conhecimento absurdo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E dizer para você que a gente vai conversar muito, a gente vai falar muito sobre tudo aquilo que eu venho trazendo para o mercado imobiliário, que engrandece bastante as imobiliárias. A gente fica super feliz, né? Quem dera tivéssemos aqui horas para aprender e debater um monte aqui, mas vamos tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. E eu queria começar pedindo para você trazer um pouquinho dessa trajetória, né? Eu falei ali no início, 15 anos, você começou muito nessa frente de tecnologia, pelo que eu entendi, e aí você foi realmente aprofundando em todos os meandros ali, né, do mercado imobiliário, especialmente na alocação, que é o que nós vamos dar mais ênfase aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que começou esse teu casamento com o mercado imobiliário. Bom, primeiro dizer que lá atrás, antes mesmo do mercado imobiliário, então eu tenho uma experiência muito grande em relação a processos e disciplina em processos, porque eu fui militar, né? Olha só. Então eu fui fuzileiro naval durante alguns anos da minha vida e foi uma excelente experiência, me deu uma bagagem absurda para poder entender como é que funcionam a disciplina e os processos. Perfeito. E isso... É uma escola. É uma escola gigante. E eu trouxe muito para o mercado imobiliário. Eu tenho que agradecer muito uma pessoa que me trouxe para o mercado imobiliário, que eu digo que é meu padrinho. E... posso falar o nome dele aqui? Pode, claro. Omir Fontoura, acho que você já conhece ele. O Omir foi um cara que me trouxe o mercado, me levou para o Viva Real, lá atrás, né, em 2010, 2009, por aí. E eu comecei como consultor no mercado, consultor de venda, vendia ali o plano do Viva Real. Só que eu descobri uma coisa que eu queria sempre levar mais. Eu sempre fui incomodado com isso, sempre quis o melhor. Eu comecei a visitar as imobiliárias. Tá. Então, eu fui promovido a gerente de relacionamento e eu comecei a identificar como que eram os processos nas imobiliárias. Como que elas angariavam aqueles leads e como que elas trabalhavam esses leads no setor de vendas.
E a partir daí o meu apelido ficou até como o cara dos processos nas imobiliárias, o cara do percentual nas imobiliárias no Viva Real. E eu levei, né? Treinei bastante imobiliárias no Rio de Janeiro. E aí, quando eu decidi sair do Viva Real, foi quando eu enxerguei essa oportunidade. Falei, olha, o mercado precisa, é uma demanda latente de pessoas que possam trazer esse tipo de conhecimento. E eu tinha uma bagagem, porque eu tinha feito ali o MBA de gestão de processos. Falei, cara, eu vou levar isso para o mercado, vou trazer isso, né, para dentro de casa. E o mercado imobiliário, ele é muito gerido de forma empírica. Sim. Sim. É muito copia e cola. Como que você fez lá atrás e como que você está fazendo aqui? Vou fazer igual fulano, ciclano. Enfim, não tem uma metodologia. Exageradamente informal, né? Exageradamente informal. Trouxe ali a definição perfeita. Então, em 2013, eu trouxe aí essa metodologia, né? Comecei essa metodologia para algumas imobiliárias. O negócio foi escalando, e aí eu caí de paraquedas no setor administrativo. Que foi muito legal. Olha só. Que eu entendi lá em 2015, por aí, eu entendi como funciona o setor administrativo, as locações estavam explodindo, era o boom das locações no Brasil, e eu mapeei todos os processos nas imobiliárias. E aí, de lá para cá, foi implementação de tecnologia, implantando CRM, RP, que são os sistemas de gestão, fazendo toda a parte de diagnóstico, trazendo ali uma metodologia básica para as imobiliárias poderem trabalhar da melhor forma possível e atingir os seus resultados. Sair do ponto A ao ponto B de uma forma muito pautada em processos. É interessante isso, porque você falou, caiu de paraquedas, de certa forma, no administrativo, porque quem trabalha com locação parece que relaciona o tema processos muito mais ao administrativo, né? Verdade. Porque, na verdade, né, é uma jornada, a jornada da administração realmente é uma jornada longa, com muitos pontos de contato e tudo mais. Então, naturalmente, se você não tem o mínimo de organização, a chance de não dar certo é muito maior, muito né? maior. E é onde a gente ouve muito no nosso atendimento ali de consultorias na Cúpula, a gente ouve os clientes mais abertos, sente eles mais abertos para essa organização, esse preparo melhor dentro da jornada da administração, né? Realmente. Exatamente. E o que você está vendo, né? Nós estamos falando aqui de processos, falamos desse teu movimento aí desde o início, o que foi te levando. Esse mercado mudou muito desde então. Eu queria ver o que você está achando do momento hoje do nosso mercado, né? Que dores que você tem observado as imobiliárias lutando mais ali? Quais os desafios que elas estão se preparando mais para enfrentar hoje? Bom, de uma maneira geral, né, como eu sou bastante analítico, né, dá para perceber que eu sou bastante analítico, trabalho muito com metodologia, eu percebi o seguinte: houve uma escalada de 2015, 2016 para cá num crescimento de imobiliárias que trabalham com administração. Então, deixou de ser o patinho feio do mercado para se tornar ali uma fonte de receita, um negócio propriamente dito para as imobiliárias. Então, como eu disse anteriormente, de forma empírica, houve essa escalada. Então, o mercado cresceu, né? Então, ele teve aquele boom e cresceu. Só que cresceu de forma desordenada. Sim. Então, o que ele está fazendo hoje? A minha visão é que grandes empresas, grandes players em cada mercado, em cada região, em cada área, estão buscando metodologia e aprimorar toda a sua linha de trabalho, toda a sua esteira de trabalho. Ou seja, profissionalizar o negócio. Deixando de ser apenas uma empreitada de tentar fazer negócio ali aos trancos e barrancos, para se tornar de fato uma empresa escalável, né? Entendendo metodologia, processos, tecnologia, e é o que eu tenho enxergado. Então, quem é grande, de certa forma, dá um passo atrás para se organizar melhor, para poder, né, pensar em perenidade, inclusive. Mas e quem é pequeno? Você também observa, assim, um pouco mais... Os pequenos, inclusive, gente querendo começar mais organizado, gente mais afeita realmente a essa ideia de que, poxa, se eu começar já com a minha estrutura melhor organizada, eu tenho uma chance maior de sucesso. Você consegue enxergar isso ou não muito ainda? Então, eu digo que pro cara que tá no zero... Eu costumo dividir em 3 etapas. É do 0 ao 10, do 10 ao 100 e do 100... Aí ele vai embora. Então, o cara que tá do 0 ao 10,
ele tá startando um processo, ele vai no peito e na raça, né? Eu escutei isso essa semana, assim, se eu tô no peito e na raça, eu vou fazendo e vambora. Então, esse cara que tá do 0 ao 10, ele, de forma natural, ele vai meter ali, de qualquer forma, vai fazer o processo, não vai ter processo nenhum. Ele vai seguir ali no peito e na raça, vai tentar fazer alguma coisa. Pode ser pequeno, médio, grande. Mas se ele tiver o mínimo de conhecimento, ou ele vai olhar ao mercado à sua volta, ele vai tentar buscar algum tipo de metodologia, algum tipo de processo. Então ele vai começar a fazer assim, poxa, eu tô vendo que a empresa X está escalando de tal forma, mas qual a metodologia de trabalho que ele usa? Como é que é a cultura organizacional dessa empresa? Então ele olha, ele observa, mas ele não consegue implementar na empresa dele ainda. O cara que está do 10 ao 100 é o cara que tem que parar e que, de fato, ele precisa implantar uma metodologia. E os pequenos hoje, quando eles começam um negócio, eles começam a estruturar, eu já percebi que ali nos primeiros meses, 6 meses de negócio, eles já começam a olhar o seguinte, eu vou crescer. Se eu crescer, eu preciso crescer de forma ordenada. Então, isso eu vou dizer que é uma tendência de mercado que já está acontecendo. Que bom que isso está acontecendo. Maravilhoso, porque a gente não está mais no mercado de forma empírica, agora a gente está lidando com profissionais e a gente está vendo a nova geração chegar. E eles são mais... Você vê que eles têm um pensamento mais estruturado nesse sentido? Muito mais. Essa garotada que está absorvendo agora as empresas, que tem na casa ali de 25 até 32, é a garotada que está buscando processo, está buscando tecnologia. E são, né, é a segunda geração... Segunda, terceira geração das empresas. Essa que realmente tenta organizar aquilo que o pai começou lá atrás, como você disse, de uma maneira muito empírica, de uma maneira muito empreendedora, né? Mas ainda não dimensionando o que ia ser necessário a partir do momento que a empresa cresce. Né? Exatamente. Até porque, né, para quem já está no mercado há bastante tempo, então essa garotada que está chegando, eles já conseguem enxergar o seguinte... a gente tinha um determinado problema, né, que era a bagunça do dia a dia. Ele via ali o pai dele, o avô dele, a mãe, enfim, lidando com vários problemas ao mesmo tempo. Ele falou, cara, não quero isso para minha vida, eu quero organizar o negócio. Então, ele vai começar a organizar. Agora, para quem está começando, já olha o seguinte, ele olha outras empresas. Ele já começa a enxergar aquelas empresas que são referência. Isso é importante, porque a partir das referências, a gente começa a doutrinar o mercado, a colocar o mercado de uma forma mais adequada para o sentido de organização em processos. Perfeito. Então, vai um recado aí para as empresas que são referências no mercado. Então, se você é referência no mercado, procure pautar suas metodologias, buscar processos e entregar a melhor tecnologia, porque vocês estão sendo observados. É isso aí. A gente, não sei quanto que isso tá pegando para você, mas a gente vê o quanto que não é um comportamento só desses mesmos jovens que você tá mencionando aí, a questão do imediatismo, a questão da gente, né, ser muito impactado pelo potencial de ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, e a gente cada vez mais querer, né, apertar um botãozinho ali, resolver tudo, sair aquele relatório perfeito, organizar e tá tudo bem, tudo pronto. Mas a gente sabe que não é assim, né? Antes fosse. Não é assim mesmo. E é um ponto, né, que eu sei que nós temos em comum, que é esse olhar para o tripé pessoas, processos e tecnologia dentro das empresas, né? O que você tem visto como maiores desafios hoje das imobiliárias nesse equilíbrio, né? Eu tenho... Estamos rebolando aqui, né? Estamos rebolando aqui para levar isso, porque a gente entende a urgência das empresas em se sentirem mais preparadas, mais organizadas, de otimizar os seus resultados em cima das melhores ferramentas, quando é pessoa, quando é processo, quando é tecnologia, até onde que vai cada um, né? O que você tem visto isso, especialmente na frente da alocação, da administração de imóveis? Renata, eu adoro esse tipo de pergunta porque
eu trago ali uma linha, né, que é padrão no mercado imobiliário. Se você traçar um vetor ali, você vai ver que é o seguinte: qualquer tipo de inovação no mercado, desde lá de trás, desde 2010, eu que vim de portal, eu analiso o seguinte, a gente vê assim, eu sou da época que colocar foto no anúncio de imóvel, esquece, você não tinha, isso era um crime praticamente. Colocar o CEP, então, era como se o cara estivesse falando assim, não, eu não vou entregar meu CPF pro ladrão. Então, lá atrás a gente tinha isso. Então, quando a gente começou com essa tecnologia sendo avançada, com a entrada do marketing digital ali a massificação das redes sociais, eu vi que existe um padrão no mercado imobiliário. Qual é o padrão? Essa linha ela começa muito devagar e ela vai se estendendo de qualquer entrada de tecnologia. Aí ela chega num ponto em que ela vira aquilo que todo mundo quer. Então ela explode. Pum. Ela sobe num vetor muito alto e depois ela entra numa estagnação muito grande que ela vira um platô ali. Uhum. E esse platô, ele demora anos para se desfazer, porque esse tipo de produto, serviço, tecnologia, quer que seja, vai se tornar commodities. Uhum, exato. Então, tecnologia hoje, principalmente a inteligência artificial entrando nas imobiliárias, como você bem disse, a gente quer apertar um botão e resolver todos os problemas. Isso é natural do ser humano. Ele quer tomar uma pílula e emagrecer 10 quilos em 7 dias. Então, eu vejo muito isso. Mas a implementação da inteligência artificial, ela seguiu exatamente essa linha, ela está num platô hoje. Então, a entrada da tecnologia e da inteligência artificial que eu vejo nas principais imobiliárias do mercado imobiliário, no geral, no Brasil inteiro, é o seguinte: ainda estamos na fase de teste. Tem muita gente testando muita coisa e ninguém ainda achou aquela solução ideal. Porque depende muito da cultura organizacional, depende muito do processo da empresa, depende muito das pessoas que estão por trás. Você vê um dado interessante ali que as pessoas acima de 40 conseguem aprimorar muito mais a inteligência artificial do que as pessoas com 20 e 25. É o repertório, né? É isso. Você consegue conversar. É. Então, você consegue extrair mais da inteligência. Então, a inteligência, ela veio para ajudar. E é legal você entender, né? Isso eu digo muito para os meus clientes, entender que ela não veio para tirar a vaga de ninguém. Ela veio para ajudar a melhorar o profissional que está ali naquela área. É uma ferramenta de trabalho de pessoas. De trabalho, né? De pessoas. É uma parte de um processo dentro de uma empresa. É fragmentado, né? Exatamente. O processo ele é fragmentado. Então, se você utiliza essa ferramenta, ela vai te ajudar. Então, eu vejo muito isso no mercado e vejo muito isso nas administradoras. Então, a utilização da inteligência artificial, ela é inegável, vai acontecer, já está acontecendo. Porém, a minha visão, no geral, é de que ainda estamos na fase de testes. Muitos testes. Mas não chegamos numa solução ideal, né, para todas. Mas, como sempre, a solução é o equilíbrio, né, Sidenir? Solução é equilíbrio. A melhor solução é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Hoje, o teu trabalho, né, com todo esse histórico, essa experiência tua na frente de tecnologia, mais essa exposição que você acabou tendo dentro dos processos na jornada da administração, eu vejo que o teu trabalho é muito no sentido de entender esses fluxos, todas as etapas ali dentro da administração. Uhum. E com isso você consegue apoiar as imobiliárias dentro dos processos, seja, né, na entrada de clientes, geração de contrato, a parte financeira, vistoria, manutenção, gestão de chamados, né, desocupação e tudo mais. Como que você atua hoje? O que é possível, né? Como se a gente fosse para resumir, eu sei, novamente, jornada de administração é muito longa, mas dentro desse foco, né? A partir do momento que se fecha um contrato, tem toda uma jornada. E como que você atua normalmente dentro dos seus clientes hoje? Bom, de uma forma bem resumida, começa sempre pelo diagnóstico, né? Tem que ser feito um diagnóstico para entender que cenário aquela empresa tá atuando, quem ela quer ser, né, como ela é e até onde ela quer chegar. Então, esse é o cenário ideal, o diagnóstico inicial ali do processo de uma consultoria. Após esse diagnóstico, eu entro na área de planejamento. Então, tem que haver um planejamento financeiro, estrutural em relação aos processos
e estrutural em relação à tecnologia. Qual tecnologia funciona para esse tipo de processo que você quer implantar? Será que as pessoas que estão operacionalizando essas tecnologias estão capacitadas? Aí, a partir das respostas que eu obtenho através desse diagnóstico e desse planejamento, a gente começa ali a implantação da consultoria de fato. Então, eu entro numa metodologia chamada matriz de responsabilidade. O que é a matriz de responsabilidade? É uma matriz que define quem faz o quê, quando, onde e como. E por qual ferramenta ele vai utilizar. Eu incluí isso agora, falei, cara, tem que colocar qual ferramenta eu vou utilizar, porque faz parte da tecnologia. Porque essas ferramentas, elas vão ajudar no processo. A partir da matriz de responsabilidade, eu entro muito na gestão financeira da empresa, porque através da gestão financeira a gente consegue mensurar ali a saúde da empresa e saber até quando ela vai. Ou se ela quebra nos próximos 2 anos, ou se ela vai perpetuar ali, que é o nosso objetivo, que ela se perpetue e se torne uma grande empresa, escalável. A partir do financeiro, a gente começa a montar os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, por cada setor e por cada integrante de cada setor. Então, é individualizado, mas ele não é relacionado à pessoa, ele é relacionado ao setor. Então, a função específica. Perfeito. A função, porque ele vai definir exatamente, se sai a Maria, entra a Juliana, então a gente sabe exatamente quais são as tarefas que precisam ser executadas por qualquer pessoa. Então, valido o POP e termino a consultoria com toda a gestão financeira, todos os relatórios de DRE e demonstrativo, resultado de exercício, fluxo de caixa e a elaboração dos POPs. Então, de certa forma, a gente consegue enxergar, né, essa costura entre as frentes que falamos antes, pessoas, processos e tecnologia. Exatamente. Acho que uma coisa muito legal que você fala, né, que o diagnóstico é fundamental, Total. Porque é muito complicado você dizer para alguém, faça assim. Mas como você falou, você tem que saber o que a pessoa espera, qual que é o objetivo dela, qual que é o background também, como é que é a cultura da empresa, para ver a melhor ferramenta, né, que vai funcionar. Seja uma ferramenta processo, seja uma ferramenta tecnologia, ou às vezes até um cargo, né? Como você falou, uma pessoa que vai estar executando aquilo, né? Mas uma coisa interessante, além do diagnóstico que você trouxe, eu achei é o fato de você calibrar o que vai ser, até onde você vai, né? Dentro dessa consultoria, desse apoio. A gente discute muito aqui na Cúpula, é um desafio a gente tentar mostrar para o cliente o que é possível fazer. Mas, normalmente, os clientes não têm muita paciência, né? De receber um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, traçar um plano de ação, né? As pessoas já querem comprar algo que já está muito desenhado o resultado. Chegue pronto. Eu te prometo entregar isso aqui. Mas, muitas vezes, a gente descobre, durante a jornada, né? O diagnóstico ali que você falou, como é que a gente vai conseguir montar esse plano de trabalho, né? A consultoria é um plano de trabalho, né? Muito. Eu já vi casos. Você trouxe agora um cenário que foi o seguinte. A gente fechou eu fechei um contrato de consultoria com uma determinada imobiliária e eu falei, olha, pela minha sensibilidade e pela minha experiência, eu tô percebendo que a gente não vai seguir esse caminho aqui. Porque tem muito mais coisa por trás disso daqui. Exatamente. Não, eu quero só contratar essa parte aqui da consultoria. Eu falei, ok, fique ciente de que daqui a 3 semanas você vai mudar essa sua opinião. Igual você falou, né? O Rodrigo é meio o mestre dos magos, eu sou meio mãe de Ná. Eu consigo prever as coisas. Eu falo, cara, eu sei que daqui a 3 semanas você vai voltar pra mim e vai falar assim, Sidenir. A experiência, Sidenir. A experiência. 3 semanas, bateu 3 semanas. Ele falou assim, cara, eu não tinha enxergado isso numa empresa. Eu falei, exatamente. Então, a gente precisava mudar um pouco a direção da consultoria. Através do diagnóstico, eu mostrei para ele no diagnóstico que o problema não estava especificamente na tecnologia implantada no ERP, estava na divisão de tarefas e na gestão de pessoas. Perfeito. Então, a gente teve que virar um pouco a chave e de encontro ali com gestão de pessoas. Eu não gosto muito de fazer isso inicialmente, mas como era uma situação crítica e a gente precisava fazer isso, senão a gente ia perder perder tudo na empresa ali e ia continuar num looping de entrada e saída de gente.
Então a gente parou isso e hoje já tem 2 anos e meio. É o mesmo time de lá para cá, é o mesmo time. É interessante, né? Porque quando a gente encontra um cliente que realmente está disposto a olhar para valer, né? Para a base do problema... facilita muito mais o trabalho, né? Eu tenho um cliente hoje que a gente fica feliz dele ter acreditado nessa nossa argumentação de que vamos olhar para a tua estrutura hoje, como está a divisão das responsabilidades dentro da empresa, né? Como é que está estruturada a liderança? Onde que até que vai a responsabilidade de cada um? Porque isso gerava, muitas vezes, uma dificuldade da equipe de entender e aí é em cascata, né? Uma reação em cadeia, vai todo mundo... Exatamente. Então, lá embaixo, quem estava ali, um corretor, não conseguia entender exatamente qual que era o objetivo da empresa, o que se esperava dele, né? E ele não agia como a empresa queria porque a própria divisão de responsabilidades entre as lideranças estava nebulosa para ele, né? Ninguém sabe. Se você não sabe para onde você quer ir, é difícil você chegar a algum lugar. E principalmente nessa questão da gestão, quando eu sempre digo quais são os limites, né, da consultoria. Eu digo, meu limite é até aqui. Daqui em diante, eu indico um parceiro, uma gestão de RH, às vezes até uma psicóloga. Eu falei, olha, você precisa disso aqui internamente para poder ajudar o seu time, porque até aqui é o meu limite, daqui para lá eu não vou mais, eu não posso ir porque você precisa disso aqui. Então, dentro do diagnóstico. E é exatamente isso. Se a liderança não absorve essa informação, não consegue passar essa informação adiante, não consegue acompanhar, já era. Você perde tudo. É muito desafiador esse trabalho de consultoria, né? Falando de consultor para consultor aqui. Porque a gente tem um olhar, entre aspas, de fora, mas é um olhar já experiente de ver aquela situação em outras empresas, né? Então, isso nos leva a apontar, olha, para resolver isso aqui, precisamos olhar, dar um passo atrás e olhar essa outra questão antes, né? Mas como falamos, o cliente num determinado momento está tão desesperado em resolver uma questão que ele não quer olhar, não aceita, e, enfim. Eu uso uma analogia bem simples para ele. Falo, olha, você comeu hambúrguer, McDonald's, pizza a vida inteira. Você vai chegar agora pro personal e você quer emagrecer 5 quilos em uma semana. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, calma. Respeita os processos. Vai dar certo. Só confia. Vai dar certo. Por quê? Deu certo em 380 imobiliários, não vai dar certo na tua? Só se você não quiser mesmo. E vamos por etapas, né? Eu acho que o que pode ser combinado também, sempre, é um exercício até de comunicação, é você combinar o que pode ser alcançado, mas mostrar as etapas e a gente ir galgando cada uma delas e deixando muito claro esses marcos e essas conquistas, né? É um desafio. Uma coisa que eu percebo que as imobiliárias também têm muita dificuldade e até uma espécie de caixa preta é o financeiro, né, Sidenir? E por outro lado, se a gente não consegue olhar para os números da empresa, como ela está organizada nessa frente, inclusive nós não conseguimos nem comprovar que o trabalho de uma consultoria muitas vezes está trazendo o resultado que o cliente espera, né? Eu entendo que o financeiro ele é uma forma de diminuirmos essa sensação de que consultoria não funciona e a gente não conseguir mensurar realmente que se esse investimento está valendo a pena, né? Sim. Você esbarra com isso? Como é que é essa questão do financeiro? Sempre. É sempre... porque você está mexendo no bolso, né, de uma pessoa que não te conhece, de fato. Então, acredito que a primeira coisa que precisa acontecer é a confiança. Esse é o primeiro ponto. Se existe confiança da outra parte, né, que é o dono da imobiliária, com a prestação de serviços que eu vou levar para ele e a solução que eu vou entregar para a empresa dele, havendo essa confiança mútua ali, já é 90% de chance de dar certo. Então, depois da confiança, é abrir um pouquinho mais a cabeça dele, né? Abrir um pouquinho mais essa dimensão total que ele tem em relação ao dinheiro. Porque eu venho estudando muito sobre comportamento humano. E antes de mais nada, a parte técnica tem que entender pessoas. Quem são aquelas pessoas que estão ali por trás? Exatamente. Entendendo essas pessoas, eu consigo abrir um pouco mais, ter mais abertura na confiança e entrar um pouco mais nesse mundo. Então, eu tive até uma frase muito engraçada que foi na semana passada, um cliente falando comigo na consultoria, ele sentou, só eu e ele na sala, e falou assim, Deni,
já que você já sabe até a cor da cueca que eu tô vestindo hoje... Já que você já sabe tudo da empresa, eu vou abrir para você como funciona aqui, por que a gente está querendo colocar essas categorias dentro do plano de contas. Então, ele não estava conseguindo fechar o financeiro dele porque existia uma gestão errada nas finanças da empresa. E que estava se misturando com o pessoal. Então, ele queria trabalhar o pessoal dentro da conta da empresa e sem que isso passasse pelo fluxo da empresa. Falei, cara, tá errado. Primeira coisa, dividir pessoal, CNPJ, CNPJ. Aí ele, cara, eu levei alguns meses para poder me convencer disso. Isso é bacana porque houve a confiança. E ele enxergou que se eu não fizer essa divisão, eu não consigo fechar meu financeiro. Não adianta, eu não vou fazer mágica. E nem ele também vai fazer mágica com o número. Então... a confiança, como você disse, é fundamental, né? E entender isso, que não é porque sempre foi assim, eu sempre... O imobiliário sempre pagou minhas contas, qual que é o problema agora? Qual o problema? Não, sempre tirei assim. Fala, olha, se você continuar dessa forma, a gente não vai conseguir entender se a sua empresa é saudável ou não. Aí ele... eu nunca tinha enxergado dessa forma. Então, eu mostrei para ele o resultado sem a operação pessoal e o resultado com a operação pessoal. Aí eu disse para ele, eu não compraria a tua empresa com essa operação pessoal. Porque você tá dando prejuízo. Exatamente. Aí ele, putz, eu não tinha enxergado isso. Ok, bacana. Então, eu esbarro todas as vezes eu esbarro com isso. Então, eu consegui entender, enxergar quem são as pessoas, ter essa abertura e mostrar para eles que essa configuração, né, de financeira, essa gestão financeira na prática, ela funciona e vai mostrar para ele qual é o parâmetro que ele tem na empresa dele e para onde ele pode chegar. Exatamente, dentro dos objetivos que ele traçou para ele, né? Sidenir, todo mundo fala de processo, todo mundo fala que processo é importante, mas pouca gente realmente para pensar o que é processo, né, dentro da minha empresa. Eu brinco com o cliente, processo é como você faz, né? É como você faz algo. E falar que você não tem processo... Não, é mentira. Todo mundo tem processo. Pode não ser um processo padronizado e que tá claro por que a gente faz da forma como a gente faz, né? E pode não ser o melhor processo, o mais eficiente para a empresa, mas todo mundo tem processo. Mas enfim, todo mundo fica assim, eu preciso de alguém para desenhar os meus processos e tal. Mas pouca gente, como eu falei, quer realmente parar para olhar para isso, né? Entendendo que é algo muito complicado, muitas vezes, aquela coisa meio... todo mundo já pensa num fluxograma, super difícil de entender. Eu falo, não, coloca no papel de pão que seja, como você faz, porque isso já é um começo, né? Pra gente parar e refletir sobre aquilo. Eu queria que você falasse um pouco... Na tua visão, o que isso diz sobre a cultura da empresa, né? Essa questão dos processos serem mais rígidos ou processos menos padronizados. Qual que é o papel também, né, da liderança nessa questão de entendimento e melhoria dos processos? Eu vou começar respondendo o que eu precisei de uma consultoria alguns anos atrás para uma empresa de tecnologia, queria entrar no mercado e a gente estava mapeando o perfil comportamental e o perfil das gestoras, dos gestores que trabalham no mercado imobiliário. E a gente chegou num determinado perfil, que é um perfil humano. As características são simples. Uma idade média ali entre 42 a 49 anos, geralmente 90% são mulheres, e que possuem ali 2 a 3 filhos, divorciadas ou viúvas, enfim. E esses outros 10% que são homens acima de 50 anos, com uma bagagem de conhecimento técnico muito grande e que implementam nas imobiliárias. A partir desses perfis, a gente entendeu o seguinte, que a maioria de todos esses perfis implementam processos de forma, além de empíricas, de forma muito... como é que eu posso dizer? De uma forma muito taxativa, de uma forma muito... dizendo que é uma obrigação e não levando aquilo de uma forma muito mais didática para os colaboradores. Ou impositiva. Seja, obrigado pela palavra. Impositiva. De uma forma impositiva, então esses perfis trazem isso para a empresa. E aí você, como falou, efeito cascata. Vai descendo.
Eu aprendi assim, vou fazer assim. Aprendi assim, vou fazer assim. Baseado nesses perfis, entendendo de pessoas, a gente começa a entrar na área de processos. A gente vê que implementar processos, o dono da empresa, ele quer o processo. Só que ele tem essa barreira muito grande para ele poder descer a escada e levar isso para a empresa. Ele tem essa barreira que vai de encontro. Mesmo que ele contrate uma consultoria, mesmo que a consultoria implemente para ele, dono da empresa, se a gente não quebrar essa barreira, a gente não consegue descer e levar isso lá para o chão de fábrica, que é o mais importante. Então, se o chão de fábrica não sabe exatamente o que precisa ser feito, você tem todo um processo jogado no lixo. Se tiver processo. Na maioria das vezes, como você disse, pode escrever no papel de pão, na maioria das vezes está só na cabeça dele. Isso. Ele guarda aquilo, as 7 chaves, e não fala para ninguém como é que funciona. Só que retirar aquilo de dentro da mente dele e trazer para um processo, você não precisa de um fluxograma muito grande. Eu já vi, uma vez eu fui numa consultoria, numa imobiliária, aí tinha um quadro enorme, aí balãozinho, quadradinho, círculo. Aí eu falei pro dono da empresa, você consegue ler o que tá escrito aqui? Ele, cara, só consigo ler os símbolos. Não entendo mais nada. Eu falei que tá muito bonito, tá tudo colorido. Eu falei, por quê? Porque tem só os símbolos do fluxograma. Ok. Mas na prática, como é que isso funciona no dia a dia? Se sair fulano, entra ciclano, como é que você consegue gerir isso? Não sei, chama o gerente lá que ele vai resolver. Fulano, essa pessoa que tem esse perfil. Então, esse perfil, ele esbarra muito no processo. Ele vai de encontro ao processo. Então, a gente precisa primeiro encantar esse perfil para poder começar a implantar o processo. O que eu vejo nas imobiliárias hoje é o seguinte, todo mundo quer ter o processo, mas ninguém quer... eu digo que todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher as forminhas. Ótimo. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer... Porque não é que dá trabalho, é porque ele não sabe fazer. Ele ainda não sabe desenhar aquilo. Então, só que se você perguntar para a pessoa que está no operacional, como é que você faz? Ela vai te dizer como é que ela faz. Ela vai te dizer o passo a passo. Só que ela não consegue documentar isso. Esse é o processo. Então, esse processo precisa ser desenhado, precisa ser escrito, formalizado, documentado para a empresa. E a hora que você faz isso, muitas vezes, a hora que o dono da empresa, a liderança máxima, olha para aquilo, ela fica chocada. Fica. Porque ela não acreditava que fosse feito daquela forma como a equipe efetivamente está fazendo, né? Exato. A empresa acha, o dono da empresa acha que tem um processo, que tem uma maneira de atender, uma maneira de fazer. E a hora que você mapeia como a equipe está fazendo, você observa que aquilo está só na cabeça dele, realmente. Isso. Aí ele fica assim espantado, mas você não fazia dessa forma? Nas reuniões isso é muito engraçado. Mas você não fazia dessa forma? Você fazia de uma forma diferente? Eu achei que você fizesse assim. Aí a pessoa, não, eu sempre fiz de outra forma. Ou seja, tem que mapear os processos, tem que desenhar, conversar com o time, é muito importante. Ter um bate-papo pelo menos uma vez por semana, para ter aquela visão geral, 360. Não trazer só... O pessoal também que está no operacional, que está ouvindo aqui esse podcast, está vendo o podcast, não leve só o problema especificamente e prolongue aquele problema. Seja mais específico em relação a como resolver cada tópico. Ou seja, se você entender o conceito, você consegue levar esse conceito para uma variedade de outras situações. Então fica mais prático. Resolve o conceito. A partir do conceito, se acontecer de novo, eu não preciso saber se é A, B ou C. Eu vou resolver daquela determinada forma. Então isso é a formatação do processo. Maravilha. Muito bom. Vejo isso todos os dias. A gente falou um pouquinho sobre essa dificuldade que as pessoas têm de enxergar como mapear o processo, né? E já se pensa num fluxograma super complicado. E como você falou, difícil de ler, de entender efetivamente o que acontece. Quando você vai usar aquilo para treinar outra pessoa, então, impossível, né? Sim. Mas você hoje, como estudioso, como professor, você faz a tua consultoria hoje embasada em metodologias, né? Sim, total. Você mencionou aqui matriz de responsabilidade, POPs. O que te levou a essa escolha e como isso, né, como essas são metodologias que são mais fáceis de serem assimiladas por um mercado que, como você disse, é um mercado bastante informal, né? E às vezes até avesso a essa questão do processo. Bom, como eu aplico, né, eu costumo ser o mais simples possível
né, a linguagem mais simples possível, porque a gente está conversando, né, a gente está lidando ali, mesmo que você consiga atender ali profissionais, donos de imobiliárias com um nível técnico altíssimo, que conhecem muito sobre gestão de negócios, que conseguiram ter sucesso nas suas empresas, mas, como eu disse, cresceram no peito e na raça, e agora a gente precisa formalizar esses processos. Mesmo lidando com esse distanciamento muito grande entre um profissional, um cara empreendedor que tem um conhecimento técnico muito grande, conhece muito de negócio, e lá na ponta você tem um operacional que é muito... que falta ainda um pouco de conhecimento, até escolar mesmo, enfim. Sim. A gente sabe que está no operacional ali, então você tem que trazer uma linguagem mais clara, simples, que seja de fácil entendimento. E aplicação, no fim das contas. E aplicação, no fim das contas. Então, aplicar aquilo tem que ser prazeroso para cada um deles, porque eles vão descobrir o que faziam e falam assim, caramba, eu não tinha enxergado, eu não conseguia ver que eu fazia dessa forma. Nossa, que retrabalho. E aí, quando você consegue conciliar isso com tecnologia, aí vira... É muito legal. Eu digo que quando eu começo a sessão de consultoria, né, eu vou fazendo ali o diagnóstico de cada setor. Então, quando a gente senta ali com cada setor especificamente, eu já começo assim, você senta do lado da pessoa, eu acompanho, né, ali os setores, e aí eu começo dizendo assim, olha, nos primeiros 15 minutos você vai me odiar. Mas quando a gente estiver terminando a sessão de consultoria, você vai me amar. Você vai me amar. Você vai pedir para eu não sair daqui. E é dito e feito. É exatamente assim. Quando vai terminando, ela fala, nossa, fica aqui comigo. Por que você não trouxe isso antes? Por que ninguém tinha visto isso antes? Uma forma mais prática. Dá clareza, né? Quando alguém pensando junto, acompanhando, te provocando sobre, e como vamos aqui? A partir de onde aqui? Até onde você vai, né? E por que você não utilizou essa ferramenta? Essa ferramenta pode ser prática para você. Olha, eu não tinha visto isso, vou usar agora. Aí você aplica isso no processo e formaliza isso. Perfeito. E formaliza isso. Tem que formalizar. É prático, funcionou, validou, formaliza. Tá ótimo. Gente, o Cidenir, eu fico muito feliz de estar tendo essa conversa com ele e de ter essa oportunidade aqui no Modo Avião para revelar que o Cidenir é mais um parceiro da Cúpula aqui que nós trouxemos para o nosso time de consultoria. Nós ficamos super felizes dessa experiência toda, dessa visão, que é uma visão que tem muita sinergia com a nossa forma de pensar, né? Uma visão, uma atuação muito pragmática e muito voltada para ajudar a potencializar, né, esse trabalho lá na base, que é ali na administração do aluguel. Então, o Cidenir está conosco, vai fazer um trabalho muito voltado para essa assessoria, sem perder o olhar de diagnóstico, mas ajudando as imobiliárias a colocarem a mão na massa, a entenderem como elas atuam e como vão preparar as suas equipes, organizar melhor a tecnologia para resolver, né, problemas, para potencializar resultados. Então, todo mundo aí sabendo em primeira mão que o Cidenir agora faz parte aqui do nosso grupo. Super feliz, Cidenir, bem-vindo. Eu tô muito feliz. É uma alegria ter mais uma pessoa com o teu gabarito, a tua visão e experiência aqui voltada para pessoas, processos e tecnologia da forma como a gente acredita, né? Obrigado. Renata, eu que agradeço muito o bate-papo que eu tive com você, com o Rodrigo, agradeço muito a toda a Cúpula de vocês estarem acreditando não só nesse projeto, a sinergia que nós temos, e dizer que eu acredito muito nessa parceria e a gente vai trazer muita coisa boa para o mercado. A gente vai ajudar donos de imobiliárias a saírem dessa forma empírica e trabalharem de forma técnica e prática, escalarem seus negócios. E aí a melhor coisa que a gente vai enxergar lá na frente vai ser o seguinte: a gente vai vai fazer aquele bate-papo e vai olhar para trás e falar assim, lembra daquele cliente que a gente pegou daquela forma? Olha como é que ele está escalando hoje, ele já está trazendo uma filial, trazendo outra, ele já está comprando carteira ali, então é o resultado do trabalho. Isso é que é legal. Isso eu fico muito feliz em saber que a sinergia que a gente tem é muito legal, que a Cúpula ela tem essa pegada e que
foi uma escolha a dedo, né? Mútua. Ali. Nós escolhemos mutuamente. Mutuamente. Mas é isso, por coincidência de propósito, estarmos tão comprometidos com a transformação do mercado imobiliário e entender as dores dos nossos clientes e auxiliá-los, né, na sua evolução. Então, quem quiser colocar o dedo na ferida dos processos, parar para se entender, organizar a melhor maneira, conta com a Cúpula e com o apoio agora do Cidenir aí no nosso time. Obrigada, Cidenir. Um prazer ter você aqui. Obrigado, Renata. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da Cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.